noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Som. Amém. Boa noite, que bom ver vocês aqui mais uma vez. Estou vendo uma galerinha aqui firme e forte. Estou gostando de ver, muito bom mesmo. Nós temos aprendido, né, sobre o novo de Deus. Chegou a hora, não há mais tempo a perder. Deus tem feito um convite para nós durante essa semana. Temos ainda, né, alguns dias aí pela frente. E Ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que a gente esteja pronto para receber aquilo que é novo da parte dEle. Amém? E ontem me cobraram o restante da história do Manolo. Quem esteve aqui ontem, sabe que ontem nós falamos sobre o novo de Deus diante das tempestades da vida. E nós começamos a contar a história do Manolo, nos empolgamos ali com a mensagem, e no final, o que aconteceu, né? Ficou gente curiosa aí e a gente vai falar antes de começar a mensagem de hoje. Então, para quem não estava ontem, eu vou recapitular rapidinho, tá? Manolo, ele era um homem que era muito explosivo, né? Ele era meio nervoso e ele estava ali com o seu casamento em colapso. A falta de comunicação, as brigas eram constantes. E os seus filhos de 10 e 13 anos viam aquilo ali, ficavam muito ansiosos, né? Já estavam cheios de ansiedade, cheios de preocupação com seus pais. Ele não conseguia nem brincar com seus filhos, porque ele se irritava. Ficar em casa era para ele uma coisa ruim. Ele estava mal. E no seu trabalho, isso também se refletia. Ele era açougueiro. E lá, apesar de ele ser um homem, né, que gostava de tudo correto, por conta do seu temperamento, teve vezes que ele chegou a jogar carne naquelas pessoas que estavam ali, porque a pessoa falava alguma coisa da pesagem, ele ficava irritado e ele chegava até a jogar pedaço de carne na pessoa, de tão irritado que ele estava. Ele estava prestes a perder seu emprego, perder seu casamento, já estava com seu relacionamento ali com seus filhos abalado e prestes a perder tudo que lhe era precioso. Mas aí, um dia, e agora está o final da história, um dia ele indo para a casa do seu trabalho, já perdido, se sentindo perdido, sozinho, ele passou em frente a uma igreja e estava escrito assim: se a sua vida está por um fio, venha às 19h30. Estava escrito assim, e ele olhou aquilo e disse: rapaz, minha vida está por um fio. Essa frase só pode estar falando comigo. Eu vou vir nessa igreja. E ele foi. E era uma série de conferências da Palavra de Deus. E ele participou de 45 séries daquela, 45 encontros, até que finalmente ele decidiu ser batizado. A família dele falou assim: isso aí só pode ser alguma brincadeira. A família dele não acreditou, sua esposa não acreditou, os filhos ficaram desconfiados. Mas depois de 6 meses, eles perceberam totalmente a mudança no comportamento do Manolo. O Manolo era uma pessoa muito mais tranquila, muito mais equilibrada. Ele voltou a ter carinho com a sua esposa, a ser bondoso com seus filhos. Ele parou de brigar no trabalho. E aí a família dele pensou assim: olha, se aconteceu com ele, nós também queremos essa bênção. E os filhos e a esposa também foram batizados. Amém. E essa é a história do Manolo. Amém? Mas aí vamos para o tema de hoje então, né? O tema de hoje é, nós sabemos, né, que chegou a hora de viver algo novo. E aí, hoje o tema é hora de viver sem a culpa. Sem a culpa. Quando a gente fala na palavra culpa, culpa é uma coisa boa ou ruim? Todo mundo fala ruim, todo mundo fala péssima. E se eu te disser que culpa é uma coisa boa? Pode ser uma coisa boa, você acredita? Hoje eu vou comprovar para vocês que a culpa pode ser uma coisa boa. Então fique bem atento que hoje Deus ele quer ensinar algo novo para nós. E foi um ensinamento até para mim, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa neste dia, trazendo, Senhor, a palavra do Senhor.
Pai, muito obrigada, Senhor, por esse convite. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Deus. Faça, Pai, algo novo na vida deles. Cada um tem algo que só o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada pessoa, Pai. Sonda os corações nesta noite, Deus. Peço, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, para entendermos a Tua palavra. Usa-me, Pai, como instrumento, Senhor, para pregar o Evangelho nesta noite, Deus. Eu te peço, não porque mereço, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1. Verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Irmãos, a culpa. Muitas pessoas não sabem lidar com esse sentimento. Muitas pessoas sofrem por causa desse sentimento, não fazem ideia do que fazer quando se sentem culpadas. E nós temos dois extremos muito perigosos. Dois extremos. Imagine uma linha. Numa ponta está a ausência de culpa. E na outra ponta está o excesso de culpa. Nenhum deles é saudável. Os dois são extremamente ruins e perigosos. As pessoas que têm ausência de culpa, eles não sentem remorso por nada, cometem erros repetidamente, às vezes erros graves, e para eles tudo bem. Existem pessoas que cometem crimes, é como um homem que dá 6 tiros a queima-roupa no seu vizinho, vai para casa, faz a janta, toma banho e vai dormir, e tanto faz. É como uma pessoa, é como uma filha que mata seus pais e depois vai tomar um sorvete, entende? Não tem culpa, não sente culpa nenhuma, não sente remorso. A ausência de culpa está muitas vezes ligada à psicopatia e ao narcisismo. E é perigosíssimo. É perigosíssimo. Sabe por quê? Pode passar. Porque se a gente não tem culpa, quando o sentimento de culpa não é ativado, é impossível corrigir o próprio comportamento. É impossível desenvolver habilidades. E tem uma coisa pior ainda, mais séria. Pensa comigo. Se não existe culpa, se eu não sinto culpa, não tem erro. Se não tem erro, não tem porquê eu pedir perdão. Eu não errei, eu não fiz nada de errado, não tem pecado. E se não tem pecado, que sentido faz a morte de Cristo na cruz? Nenhum. Percebe como é sério? A ausência de culpa. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que sentem culpa o tempo todo. Sentem culpa demais. Aquelas pessoas que vivem em sofrimento. Porque elas acham que elas são péssimas pessoas, que elas fizeram algo muito ruim ou que não fizeram. Elas se culpam também por aquilo que elas não fizeram. E isso traz sobre elas um sofrimento emocional. A palavra diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos em algum momento. Porém, tem pessoas que elas vivem por anos e anos e anos com uma culpa que machuca o coração, que adoece. A culpa, ela pode trazer doenças para uma pessoa.
A pessoa, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de romper na vida, de crescer, ela tem dificuldade no seu trabalho, ela tem dificuldade de pregar o evangelho, ela se sente uma pessoa terrível. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que o sentimento de culpa se estenda por muito tempo, paralisando você. Mas hoje nós vamos aprender que a culpa, ela tem um papel e ela precisa ficar só o tempo suficiente para que eu repense no que eu fiz, me arrependa, volte para Deus, volte para as pessoas que eu magoei, peça perdão e que eu possa seguir a minha vida. Pode passar. E entre essa linha da ausência de culpa e do excesso de culpa tem a coisa que a gente precisa e que é uma coisa natural, um sentimento natural do ser humano, que é a culpa saudável. Eu falei para vocês, né, que culpa pode ser coisa boa? É a culpa saudável. Essa daí, ela foi colocada no nosso coração pelo próprio Deus. Deus, ele nos criou seres cheios de emoções e cada emoção, ela tem o seu papel. Cada emoção, ela desempenha o seu papel. Como eu falei antes, se a pessoa se culpa demais, ela é uma pessoa que ela é autocrítica, ela fica sempre querendo fazer tudo certinho, ela sofre, ela fica doente. E nesses casos de uma pessoa que sente muita culpa ou que não sente culpa nenhuma, deve procurar um profissional. Porque também as pessoas, elas estudam para saber lidar com isso, para saber lidar umas com as outras. Então precisa procurar um profissional. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração é essa culpa aqui, ó. A culpa saudável. Sabe quem que teve uma culpa saudável na Bíblia? Davi. Davi, ele teve uma culpa saudável e a gente pode aprender com ele. Todo mundo sabe que Davi, ele cometeu alguns erros graves, né? Para quem não conhece a história, Davi, ele era rei e ele se interessou ali por uma mulher, Batseba, e essa mulher, ela era casada e ela era esposa de um dos soldados de Davi, que era um soldado muito leal, muito fiel, mas ele se encantou com ela, ficou com ela, teve relações com ela e ela engravidou. Quando ela engravidou, Davi armou um plano para matar aquele homem. Ele, na verdade, antes ele tentou fazer uma jogada. Ele chamou aquele homem para passar um tempo com a sua esposa, né? Falou assim, ó, você vai ficar aqui um tempo com a sua esposa, você merece, você é um soldado de excelência. Passa um tempo com a sua esposa. Mas ele era tão bom, esse homem, que ele não foi passar a noite com a esposa. Ele ficou ali, sabe, pronto para aquilo que o rei mandasse. E aí Davi falou, meu plano deu errado, vou ter que ir um pouco mais fundo no meu pecado. E ele foi um pouco mais fundo. Ele colocou aquele soldado para levar a própria carta, que naquela carta dizia que ele devia estar na frente da batalha para que acontecesse o que com ele? Para que ele morresse. Davi, ele assassinou aquele homem. E aí, um profeta, que era o profeta Natã, chegou para Davi e falou com ele, conversou com ele, e ele percebeu o que ele tinha feito. E nesse momento ele sentiu uma culpa muito grande no seu coração, que está relatada lá no Salmo 51. Vamos ler Salmo 51, nós vamos ler o versículo 3 e o 5. Salmo 51. Quem abriu pode ler, vai ler o 3 e depois o 5. Salmo 51, 3 e 5. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso, verso 5 agora. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso aí. Davi, ele entendia que ele era pecador. Ele entendia que ele tinha cometido um erro grave e que ele precisava do auxílio de Deus, do perdão de Deus. Ele precisava consertar aquilo que ele tinha feito. Ele se arrependeu sinceramente. Essa é uma culpa saudável. Na Bíblia,
nós temos também outras duas pessoas que sentiram culpa. Nós temos Pedro, vocês conhecem a história de Pedro, né? Pedro, ele fez o que com Jesus de errado? Ele negou Jesus. E é muito forte isso, porque ele negou Jesus depois dele ter falado assim com Jesus: Jesus, eu morreria pelo Senhor, eu faço tudo pelo Senhor, eu te amo muito, Jesus. E aí Jesus falou: você vai me negar, você vai me negar. E ele: eu jamais te negaria, Jesus. E ele foi lá e negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Então nós temos Pedro, que negou Jesus, e nós temos Judas, que traiu Jesus. E aqui nós temos um paralelo. Por quê? Pedro, ele teve a culpa saudável. Por quê? Porque depois ele se arrependeu, ele viu o que ele tinha feito, ele chorou amargamente. A palavra diz que ele chorou amargamente. E depois ele consertou o seu erro. Mas Judas não teve o mesmo fim. Judas, ele traiu Jesus por algumas moedas ali de prata. E quando ele viu o que ele tinha feito, ele se arrependeu. Porque ele até devolveu ali as moedas. Porém, ele não soube o que fazer com aquela culpa. E sabe o que ele fez? Ele tirou a própria vida. Pode passar. O sentimento de culpa é essencial, pois nos ajuda a identificar as nossas falhas. Assim como nós vamos à escola para aprender sobre as coisas, as falhas elas nos dão uma perspectiva daquilo que a gente fez de errado, a gente sente culpa e fala assim: eu não posso mais por esse caminho. Então é uma coisa que nos ensina a agir melhor. Pode passar. E aqui nós temos 5 passos para, se você estiver sentindo esse sentimento de culpa, para você transformar isso, ter uma culpa saudável, tirar essa culpa pesada do seu coração e transformar isso em crescimento pessoal. Vamos lá, 5 passos. O primeiro é recontar o ocorrido. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você fez de errado, né? Só que aí, em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar ali com aquele sentimento ruim no seu coração, sofrendo, achando até que você não sabe, que você não merece o perdão de Deus. Até isso a gente pensa às vezes, né? A gente se afasta de Deus e fala: não vou orar não. Nossa, eu fiz isso aqui, eu não vou nem orar, né? Em vez de fazer isso, você deve recontar o ocorrido, identificar o erro, buscar comportamentos mais adequados, corrigir esse erro e seguir adiante. Esses são 5 passos para a gente transformar a culpa em algo positivo na nossa vida. Sentir culpa também é um sinal de empatia para com o próximo. Quando eu sinto a culpa, finalmente eu percebo o impacto das minhas ações na vida das pessoas. Como a Martina. A Martina, ela gritou com a sua filha de 9 anos, ela tratou sua filha mal, falou palavras depreciativas para sua filha, e aí ela pensou assim: gente, como que eu pude fazer isso? Depois que passou a raiva, ela falou assim: como eu fui má com a minha filha, como eu fui tola. Poxa, minha filha não merecia ter ouvido aquilo da própria mãe. Eu tratei ela mal, eu falei palavras depreciativas para ela. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou conversar com ela, eu vou pedir perdão pelo meu comportamento. E eu não vou fazer isso mais. Eu vou sempre falar palavras positivas para ela, palavras boas. Eu vou ensinar para ela que ninguém deve falar com ela do jeito que eu falei. Eu errei. E assim eu vou resolver. Então, quando a gente sente o sentimento de culpa, a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue resolver aquilo que a gente errou. Isso a gente precisa prestar muita atenção. Pais e mães, é fundamental ter cuidado ao lidar com os erros dos nossos filhos. É essencial ensinar as crianças a lidar de maneira saudável com a culpa. A palavra de Deus diz: instrui a criança no caminho em que deve andar. No caminho, ou seja, eu estou no caminho também. No caminho. O que eu faço é o que está ensinando os meus filhos. Se eu, quando eu cometo um erro, eu não peço perdão, eu finjo que nada aconteceu, eu sou ignorante, eu deixo aquilo para trás, eu estou ensinando os meus filhos que eles podem também cometer erros e não precisam se desculpar, não precisam acertar o seu erro. Então, aquilo que eu faço impacta diretamente a vida dos meus filhos.
E a gente precisa ter muita atenção com isso. Nós precisamos ter muita atenção com isso. Pode passar. Com a culpa, que é aquela culpa que corrói o nosso coração, que a gente não consegue largar, nós nos tornamos os nossos próprios inimigos. E o inimigo, ele quer isso. Ele quer que você se sinta mal, que você sinta que você não é merecedor, que você não é capaz. Ele quer que você fique se arrastando nesse momento de culpa. Eu mesma, vou dar um testemunho da minha vida. Quando eu era adolescente, eu cometi muitos erros. E eu acabei casando grávida. E isso, por si só, não era o maior problema. Mas o problema foi a grande frustração que eu causei nos meus pais. Eu via que meus pais estavam me olhando com um olhar de decepção. Porque eu estava na igreja, sempre trabalhando na igreja. Então eu decepcionei os meus pais, decepcionei os meus líderes. Eu senti que eu pequei, que eu agi errado. E aí, toda vez que alguma coisa acontecia comigo, de ruim, eu ficava assim, isso está acontecendo porque eu fiz isso na minha adolescência, isso está acontecendo porque eu errei, é tudo culpa minha. E eu ficava, sabe, me culpando. E isso, irmãos, durou por anos. Por anos, eu não estou falando de um mês, de 2 meses, não estou falando de um ano, isso durou por anos. E eu me sentia não merecedora do perdão. Eu sentia que eu merecia sofrer, E aí, passou muito tempo e eu fui buscando, fui ouvindo palavras como essa que a gente está ouvindo agora, e eu fui entendendo que o erro, ele acontece porque nós somos humanos, nós somos falhos, enquanto aqui estivermos, nós vamos errar, porque perfeito, só Jesus que andou sobre essa terra, nós somos falhos, nós erramos, mas que o erro, ele acontece para nos fazer aprender, para nos fazer crescer, e que a gente não precisa carregar a culpa. A gente pode recontar o ocorrido e traçar uma nova trajetória e caminhar em direção àquilo que é certo, àquilo que é bom. Nós não precisamos ficar nos culpando. E Deus, ele tem promessas para nós. Ele fala que nós devemos levar as nossas preocupações a Ele. E eu gostaria da ajuda dos irmãos. São 3 versículos que eu gostaria de ler. O primeiro é Isaías 1:18. Alguém vai abrir para mim. Isaías 1:18. O outro é Miqueias 7:19. E o outro é Apocalipse 21:5. Isaías 1:18. O outro é Miqueias 7:19. E o outro é Apocalipse 21:5. Eu quero a participação dos irmãos. Quem que abriu Isaías, lê para mim, por favor. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecadores de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Isso aí. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram lá atrás, Deus, ele chegou e: Adão, você fez isso e isso. Eva, você fez isso e isso. Foi assim que Deus resolveu? Deus, ele chamou Adão e Eva para conversar. Ele chamou Adão e Eva para conversar. E ali, ele fez com que eles mesmos percebessem o que eles tinham feito. E ali, ele resolveu a questão. Sabe? Deus, ele nos ama. Acusador é Satanás. Deus não é acusador. Deus é salvador. Jesus é salvador. Perdoador. Ele perdoa a multidão de pecados. E ele nos chama toda vez que a gente erra. Ele está pronto a dizer assim: meu filho, eu sei que você errou, como o pai do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele pecou contra o seu pai ali, ele pegou sua herança antes da hora, ele foi para o mundo, ele sofreu as consequências daquilo ali, ele caiu em si e falou assim: eu preciso voltar para o meu pai, eu não sou digno de ser chamado filho dele, mas quem sabe ele me aceita como um dos seus empregados? A culpa fez com que ele tivesse essa atitude.
E ao chegar lá, a gente sabe que o Pai o recebeu com todas as honras. E Deus, Ele é um Pai assim também conosco. Apesar dos nossos erros, Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos ensinar, para nos abraçar. Ele é Deus. Quem abriu para mim Miqueias 7,19? Tornará a ter compaixão de nós, livrará aos nossos pés das nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar. Lembra que eu falei ontem que o mar era símbolo do total desconhecido? Que naquela época ninguém tinha acesso a nada do que tinha ali debaixo dos oceanos? E até hoje a gente sabe que existem partes do oceano que não são descobertas. E é lá que Deus joga os nossos pecados, para que nunca mais alguém possa recuperá-los. Eles ficam no total esquecimento. Deus nos perdoa completamente. Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia, Amém. glória a Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Você pode ficar tranquilo, meu filho. É eu que estou dizendo, eu vou fazer novas todas as coisas. O passado vai ficar no passado. Nós vamos olhar adiante, à frente. Eu tenho grandes coisas para você. Pode passar. Esse texto é maravilhoso. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na mensagem desse texto. Se te julgares o maior dos pecadores, Cristo é justamente o de que careces, o maior Salvador. Ergue a cabeça e olha para fora de ti, para fora do teu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora da venenosa, peçonhenta picada da serpente, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você se acha o maior dos pecadores, não se preocupe. Jesus é o maior dos salvadores, Ele é o único Salvador. Ele pode te salvar, não importa qual seja o seu pecado ou quão longe você tenha ido. Pode passar. Vamos fazer como fez Pedro. Pedro, ele errou, ele percebeu o seu erro, e essa história está lá em Marcos 14:72. A culpa veio como uma lição, cumpriu o seu papel e Pedro seguiu em frente. E aí, lá na frente, em João 21:15, a gente percebe, né? Pedro já com Jesus, tendo ali um encontro com Jesus, e olha como Jesus é maravilhoso. Assim como Pedro negou ele 3 vezes, quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava ele? 3 vezes também. Para que ele fizesse aquela conexão, sabe? Aquela conexão tão forte de que Jesus o havia perdoado, que Jesus estava com ele e que ele agora seria uma peça fundamental na igreja do Senhor. Vamos ler João 21:15? João 21:15. Se alguém abrir e quiser ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Amém. E aí, né? Jesus teve ali a oportunidade, junto com Pedro, de criar uma nova história na mente de Pedro. E alguém que realmente foi um líder da sua igreja. Pode passar. Então, se você está se sentindo culpado, se algo que você fez talvez há anos atrás ainda incomoda a sua mente, vamos fazer como a mensagem nos sugere aqui, ó. Recontar a história, identificar o erro, aprender com esse erro, como agir uma próxima vez, pedir perdão e seguir adiante.
mensagem vem contando a história de Helena. Helena, ela era casada com Sérgio. E o Sérgio perdeu a mãe ainda quando era adolescente. E aí, o que aconteceu? O pai de Sérgio era uma pessoa assim, muito amarga, muito tóxica mesmo, sabe? Ele era aquela pessoa acusadora. E o pai de Sérgio, ele fez uma pequena cirurgia. E ele foi ficar ali na casa de Helena e Sérgio. E até aí tudo bem, ele ia passar alguns poucos dias ali. Então, tudo bem, Helena cuidou dele, ficou ali tranquila, porém ele todo dia fazia uma piada de mau gosto, ele acusava a Helena de alguma coisa, ele era aquele homem ranzinza, sabe? Aquele homem agressivo nas suas palavras, ali, ofensivo nas suas palavras. E o tempo foi passando e aquela estadia que era para ser bem curtinha, se alongou demais e começou a trazer brigas ao casal. E ele ficou ali 1 ano e meio. E Helena já não estava aguentando mais, ela estava no seu limite. Ela já tinha adoecido. E ela falou assim: olha, Sérgio, eu te amo, mas eu vou ter que te falar uma coisa. É ou eu ou o seu pai. Ou eu ou o seu pai. E Sérgio, já percebendo, né, ele se calou aquele tempo todo, mas ele percebia a situação. Ele chegou para o pai dele e falou: pai, o senhor vai ter que voltar para sua casa e tal. Só que aquele homem, ele ficou super ressentido, culpou Helena por aquela decisão, ficou chateado e aí foi para sua casa. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que, sabe o que aconteceu? Poucos meses depois, aquele homem teve um infarto fulminante e morreu. Helena se sentiu arrasadíssima, porque ela pensou assim: poxa vida, eu poderia ter aguentado um pouquinho mais, eu poderia ter sido mais sábia, conversado com ele, eu poderia ter ajudado, mas não, agora meu esposo perdeu o pai também, eu pedi para ele escolher entre eu e o pai. E a mente da gente vai criando aquele monte de coisas e fazendo a gente se sentir um monstro, a pior pessoa do mundo. E ela ficou assim por muito tempo, ela entrou em depressão, ela não estava bem mais, ela sentia aquela culpa todos os dias. Quando finalmente uma amiga chamou ela para vir num culto como esse, e o tema era como lidar com a culpa. E ela ouviu essa mensagem, e ela entendeu que ela estava sofrendo por uma coisa que já não cabia mais a ela. Ela estava sofrendo por uma coisa que já estava resolvida. Ela fez no momento ali o que ela entendeu que era certo, mas ela não precisava ficar se culpando por aquilo. Ela podia finalmente ser liberta daquilo, receber o perdão de Deus, conversar com seu esposo, falar para ele como ela se sentia. E aí eles conversaram, se entenderam, ficaram tudo bem. Graças ao convite de uma vizinha, de uma amiga, que chamou ela para entender sobre a culpa. E sobre o papel saudável que a culpa tem na vida da gente, quando a gente faz alguma coisa errada, percebe que fez isso errado, ajusta o nosso comportamento, ou alguma coisa que nós deixamos de fazer que nós deveríamos ter feito. A gente pensa sobre isso, reconta o ocorrido, ajusta o nosso comportamento, faz diferente e segue adiante. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. E o último texto, que é o texto que foi lido no dia que Helena foi à igreja com a sua vizinha, é esse, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Amém? Nós vamos ouvir um louvor e depois nós vamos orar.